E vamos começar com o pé direito, com uma pessoa que é referência para todos nós em educação, em metodologias ativas. Vou puxar a Roberta para trazer ele para a tela. Eu já vou trazer o professor Moran, meu querido professor Moran. Boa noite, professor. Professor, antes de eu apresentar o senhor, só um minutinho, só queria dar um recado antes que as pessoas fiquem nervosas com o certificado. Primeira coisa, certificado dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Nós temos 5 noites ao vivo. Nós vamos, ao longo da live de hoje e de cada uma das outras noites, a gente vai colocando palavras-chave para preencher o certificado, que o link está fixado no YouTube, está aqui embaixo na descrição, você vai precisar das palavras-chave. Então, não adianta sair desesperado preenchendo agora. Só no final que você vai conseguir fazer isso. Foca no conteúdo, foca nas pessoas maravilhosas que passarão por essa tela e depois a gente resolve o certificado. Combinado? Era só isso que eu tinha para falar. Agora vou ter o prazer e a honra de apresentar o professor Moran, se bem que é uma pessoa que praticamente dispensa apresentações, né? Mas vamos lá. O professor Moran é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, foi professor de novas tecnologias na USP e um dos fundadores do projeto Escola do Futuro, também na USP. Implantou e gerenciou programas de ensino híbrido, Blended Learning, e de educação à distância. Atualmente é professor, pesquisador e designer de ecossistemas inovadores na educação, com ênfase em competências, metodologias ativas, modelos híbridos e tecnologias digitais. É autor de vários livros, ele colocou aqui um só, mas é mentira, porque é um montão de livros, tá bom? Entre eles, metodologias ativas de bolso, metodologias ativas para uma educação inovadora, novas tecnologias em mediação pedagógica e educação à distância, pontos e contrapontos. Suas ideias estão no blog Educação Transformadora, que a gente já vai colocar aqui o link do blog do professor Moran. Bom, então, sem mais delongas, professor, seja muito, muito bem-vindo e fique à vontade, o senhor sabe que é um prazer recebê-lo aqui na Moonshot conosco. Bom, muito obrigado, boa noite a todos, que bom revê-los, Roberta, Tomazinho, enfim, toda a equipe aí da Moonshot. Eu fico sempre muito feliz de ver vocês tão dinâmicos e organizando eventos tão grandes. E aí, Roberta, realmente você tira o meu chapéu. Você trabalhou comigo, foi minha aluna, mas você superou o mestre tanto, assim, eu admiro todo o seu trabalho de dedicação e sua rapidez em perceber, fazer, realizar. Então, é muito, muito bom. E é muito bom estar aqui, assim, falando rapidamente, conversando com você sobre esse cenário atual. Então, na verdade, o tema que era esse, como eu vejo assim este 2023 na educação, e eu dei um pouco a ideia do cenário atual, e são mais assim reflexões mais assim, pessoais, o que eu quero compartilhar com vocês, e tentar entender assim, o que há dentro dessa complexidade das enormes diferenças, o que foi assim mais interessante. Eu só vou colocar 3 slides aí rapidamente na tela, só para que vocês me vejam se faz sentido isso aí. Deixa-me só, porque eu estava... Okay. Eu dei essa ideia do cenário atual da educação,
a partir desses últimos 3 anos. Quer dizer, esse atual, eu começo assim com aquela ida assim meio sem querer, querendo, assim fomos obrigados, mas enfim, uma experiência que foi inusitada, foi histórica. A gente está percebendo quão disruptiva, quão brutal em todos os sentidos, e ao mesmo tempo desigual, porque nós vimos já naquele momento e depois nas pesquisas que foram feitas, como o Brasil não estava preparado, e uns avançaram muito, outros avançaram no que puderam, e teve muitos, principalmente alunos, né, redes públicas, que ficaram nesse período com um pouco desassistidos, muitos, outros desmotivados e muitos com situações bem diferentes. Mas isso já é uma experiência mais conhecida, não vou aprofundá-lo, mas foi a primeira vez no mundo em que toda a educação básica, estou falando principalmente da básica, eu sei que tem a superior, enfim, mas a educação básica, crianças usaram todos, foram educados fora dos espaços habituais. E aí, dependendo um pouco de cada estado, cada secretaria, escolas, que temos sistemas públicos, temos privados, alguns foram voltando ao presencial antes, outros depois, tivemos toda essa volta um pouco mais híbrida, enfim, essa é uma experiência que eu não quero retomar, mas é um contexto. Ainda surgiu a Moonshot, foi nesse período onde a gente ficou tentando ajudar os professores nesse tempo, como ensinar em ambientes online, como trabalhar com aqueles que não têm acesso, enfim, tudo isso. Agora, eu esperava, na verdade, em 2022, que já estando mais no presencial, que as coisas fossem mais simples. E eu sei que houve muitos avanços, mas estou falando a minha visão pessoal, e não quero dizer que ela seja certa, mas o que eu percebi conversando com diversos grupos e nas palestras, nos contatos que eu fiz em 2022, que pode ser, eu queria depois debater com vocês, Tomazinho, Roberta, talvez não seja igual a percepção, mas eu percebi as diferenças entre as expectativas que tínhamos e uma parte da realidade. A gente achava que ia ser muito mais fácil reencontrar os estudantes, ensinar, que já essa cultura digital estaria muito mais também dentro do cotidiano, que as metodologias ativas agora fossem mais perceptíveis em todas as práticas, enfim, que fosse muito gostoso estarmos juntos na sala de aula e, ao mesmo tempo, colocando todas as possibilidades que nós temos, que nós aprendemos nesses 3 últimos anos. Mas o que a gente também percebeu é que esse reencontro foi mais difícil e conservador. Não sei se vocês concordam, por isso que estou só dando minha opinião aqui, do que prevíamos. Em que sentido conservador? Houve muitas dificuldades, principalmente no primeiro semestre de 2022, assim, os alunos estavam muito inquietos, havia muita tensão também na sala de aula, era difícil a concentração, os professores tinham que lidar também com como sempre vocês lidaram, mas com diferentes níveis, vamos dizer assim, de desenvolvimento intelectual e socioemocional. Então, muitos alunos vieram com defasagens e teve que se organizar um pouco, fazer uma avaliação diagnóstica, depois, às vezes, organizar em grupos ou dentro do período normal ou no contraturno, tentar ajudar aqueles que tinham mais dificuldades, mas essas dificuldades no socioemocional,
nos desníveis de aprendizagem. Os professores também, muitos deles cansados das telas, ou enfim, eles foram uma parte deles voltou para tentar, através da aula expositiva, tentar voltar um pouco ao centro. Então, eu fiquei um pouco apreensivo, posso dizer, de que em 2022, apesar dos avanços, nós tivemos também uma série de dificuldades. Temos também esse cenário político que não ajudou nesses últimos anos, fora da saúde, essa divisão tão grande que nós tivemos, e pouco apoio, assim, pouca empatia, vamos dizer assim, de muitos governantes em relação à educação. No cenário atual, apesar de complexo, eu vejo com um otimismo moderado. Tivemos uma eleição, pessoas hoje na Secretaria Federal da Educação, bastante assim, que prometem dar muito mais apoio à educação pública, enfim, investimentos, embora com as dificuldades, mas isso ainda estamos numa fase de expectativas. São pessoas que nos dão uma certa garantia e esperamos assim, que realmente haja um apoio a essas políticas públicas mais coerentes e a valorização dos docentes, dos alunos, da escola, a gestão assim, mais compartilhada entre o poder público federal, estadual e municipal, mas sabemos que também não é um mar de rosas, sabemos que há problemas, mas por isso eu falo de um otimismo moderado. Creio que a educação vai ter um apoio maior, vai estar mais visível, vamos ter também mais avanços e alguns programas assim, creio que vão trazer-nos muitas possibilidades, só que os programas eles demoram para chegar na ponta, a gente sabe, mas foi aprovada agora, uns dias atrás, a Política Nacional de Educação Digital, e sabemos que todos os programas, elas têm também suas contradições, mas é um bom, eu creio que um passo interessante para entender a educação digital como de uma forma mais estruturada, mais ampla, com uma política que integra várias dimensões, e isso também nos dá esperança de termos mais apoio também para trabalhar com a flexibilidade, com maior investimento dentro da escola, de uso de todas essas possibilidades e de poder aprender também fora da sala de aula, ou termos toda a inserção de tecnologias junto com essas metodologias. E também nós tivemos, ao longo de 2022, também a aprovação do programa de computação na educação básica, que ele está sendo também, a partir deste ano, implementado progressivamente a partir da educação infantil, enfim, o pensamento computacional, trabalhando todas essas dimensões. Eu creio que são programas, isso não resolve tudo, mas é uma sinalização de que estamos avançando. Temos visto avanços e, ao mesmo tempo, também há uma divisão em relação ao novo ensino médio. Tem uma parte dos educadores está apoiando, mas também há outra parte que há questionamentos, não está tudo tranquilo também, mas estamos avançando, os estados estão implementando aos poucos o ensino médio.
creio que vamos agora dar uma ênfase maior do que nos últimos anos a ter mais recursos para o avanço nas escolas de tempo integral, que é um passo assim que já vinha se dando, teve uma diminuição de investimento e agora creio que vai avançar. E também avanços nas metodologias ativas e na cultura digital. Então, tudo isso que nós estamos fazendo hoje, de fazer uma semana pedagógica pela 4ª vez online, é fruto de todo esse período. E hoje nos parece normal que tenhamos centenas, vamos dizer assim, de palestras, umas ao vivo, outras gravadas ao vivo e depois gravadas, e de poder implementar todas estas possibilidades que antes nos pareciam tão distantes. Então, há uma cultura que uma parte de todos os docentes e gestores já tem, mas nós estamos, claro, falando para aqueles que estão tendo todo esse avanço, que são os que estão fazendo esta semana. Ao mesmo tempo, nós temos grandes desafios. É um Brasil muito poderoso, muito rico e muito desigual. E, enfim, eu queria deixar um pouco uma coisa, não sei se eu vou conseguir passar para vocês agora, mas foi algo que eu fiz. Então, assim, híbrida e avaliação por... que era assim, eu pensei assim no tema, vou fazer uma síntese sobre essa questão de, sei lá, por exemplo, o tema avaliação de competências e educação híbrida. E simplesmente eu fui no chat GPT, nessa plataforma que agora está se discutindo muito, coloquei um pouco o tema, e aí eu, que não sou como Roberta, assim, tão especialista como lidar com tecnologias, eu vi um aplicativo chamado D&D e simplesmente escolhi alguém que podia falar e tudo aquilo que estava escrito, aquele resumo, foi transformado em texto. Eu queria dizer como é fácil, como é simples hoje para uma criança, um jovem, fazer pesquisa e apresentação. Isso é um lado bom, mas, ao mesmo tempo, ele pode trazer para o professor todo um conhecimento que, às vezes, não está consolidado, pode ser externo. Então, esse mundo um pouco das possibilidades da inteligência artificial, da análise de dados, enfim, de toda essa... Isso eu queria trazer um pouco como uma reflexão, para discutirmos entre a gente, assim, o que nós vemos de possibilidades e, ao mesmo tempo, de problemas em toda essa forma de organizar rapidamente o conhecimento, de transformá-lo em uma comunicação de multimídia, enfim, não sei. Professor, vai rodar aqui, eu já consegui fazer que ele vai rodar. Podemos colocar? Pode colocar, porque eu ia... Tá bom, então roda aí. A educação híbrida é um modelo de ensino que combina aulas presenciais e aulas online. Nesta modalidade de ensino, os estudantes têm acesso a recursos digitais e aulas online e também participam de aulas presenciais. A avaliação por competências é uma metodologia que pode ser facilmente integrada ao modelo de educação híbrida, pois ela se baseia em avaliar os estudantes de acordo com as habilidades e conhecimentos esperados para cada disciplina, e não apenas na memorização de conteúdo.
A avaliação por competências permite aos professores avaliar o desempenho dos estudantes de forma mais precisa e justa, pois ela se baseia na capacidade dos estudantes de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais. Isso pode ser feito através de tarefas e projetos práticos, avaliações individuais e em grupo, estudos de caso, entre outras atividades que possam ser realizadas tanto presencialmente quanto online. A educação híbrida também permite maior flexibilidade na avaliação, pois os professores podem usar a combinação de diferentes atividades e ferramentas digitais para avaliar o desempenho dos estudantes. Isso permite que os professores adaptem a avaliação às necessidades dos estudantes e às especificidades de cada disciplina. Veja, gente, o que eu fiz foi simplesmente fazer uma pesquisa, foi um pouco um treinamento, uma coisa assim que preparei um pouco para vocês, assim, enquanto fazia a apresentação, eu fiz uma pesquisa sobre competências digitais, educação híbrida, veio um resumo, desse resumo se transformou imediatamente em vídeo, e é um vídeo que parece assim que não deu, isso demorou 3 minutos em fazer entre a pesquisa, a produção de vídeo. Então, se a gente fizer, por exemplo, insistir em avaliar os alunos a partir de pesquisas assim, sem muita análise, sem muita adaptação, os alunos vão buscar imediatamente no Google, em qualquer destes ambientes, eles vão transformar, em lugar de colocar uma outra pessoa, se colocam eles mesmos falando, e parece que eles estão dominando um assunto. Em 3 minutos, eu tenho visto pessoas que estão escrevendo livros ou que estão fazendo desenhos de novos produtos ou de marketing usando todas estas plataformas. Só para entender o mundo que nos está esperando agora e como tudo isso impacta a educação. Então, esse é um pouco o cenário, um pouco da inteligência artificial chegando ao nosso cotidiano devagar, como temos que trabalhar com estudantes todas as possibilidades que eles têm e no contexto mais amplo de trabalhar todas as dimensões humanas, afetivas, de continuar acolhendo, continuar também personalizando esse processo, trabalhando juntos, avaliando diagnosticamente, fazendo pequenos sempre check-ups do que se estamos propondo funciona, e depois avaliando no processo. É o caminho, não é fácil, mas é isso que nos espera, que continuemos fazendo também em 2023. Que maravilha, professor Moran, que palavra, sempre muito bom te ouvir, fazer um pequeno apanhado aqui do que eu guardei para mim, né? Até início de 2020, né, a grande maioria das aulas preparadas para o presencial, a partir de comecinho de 2020, as aulas que foram preparadas aquele ano para o presencial, de repente tiveram que ser entregues aqui na frente da tela. Pegou todo mundo de surpresa, né? E aí, para os que podiam acessar, né? Porque muitos não tinham tela. Perfeito. Muito nem tinha possibilidade de acessar. Então, a aula que foi preparada para o presencial foi entregue na tela. E, obviamente, são plataformas diferentes, requerem estratégias diferentes. E aqui não vai nenhum lado negativo do professor. O professor teve que se adaptar a um curto espaço de tempo. Esse processo foi chamado de ensino remoto emergencial. Passado alguns meses, os professores começaram a preparar a aula já para entregar na frente da tela. Esse processo foi chamado de ensino remoto intencional. A hora que a gente estava acostumando, em alguns locais, os gestores disseram o seguinte: meu amigo professor, agora você vai ter que preparar a tua aula, parte dos seus alunos vai estar em sala de aula e a outra parte vai estar em casa. Né? A gente gosta de chamar aqui de aprendizagem combinada. Olha o desafio que nós, educadores, tivemos ao longo desses últimos meses.
foi um desafio gigantesco. E aqui vai meus parabéns a todos esses professores que venceram todo esse processo. E aí, agora nós estamos voltando, né? Já voltamos há um tempo no presencial. E aí o senhor me diz o seguinte: eu achei que seria mais fácil esse processo, né? A gente acreditava assim, tudo que foi aprendido, você vê, primeiro preparar para o online, depois para o híbrido, que é coisa mais difícil que você preparar uma mesma aula para alunos que estão em ambientes completamente diferentes, e a gente volta para o presencial. Boa parte dos educadores voltam para a zona de conforto, aquela aula que ele se sente mais confortável, né? Então é realmente um desafio você sair dessa zona de conforto, e a gente espera que ao longo aí dessa semana pedagógica Moonshot, todos esses conteúdos que estão aqui abertos e gratuitos possam te inspirar a fazer cada vez melhor. Essa é a nossa esperança aqui com esse evento. E você comentou algo que eu acho muito legal, que é o ChatGPT. Olha o desafio que nós agora, educadores, temos. Em novembro, dia 30 de novembro de 2022, lançou uma plataforma que você vai interagir com uma inteligência artificial como se fosse um humano, onde você vai digitar ali, ó, professor Moran, quais são os 5 benefícios de utilizar uma metodologia ativa. E o robozinho, ó, vai e escreve para você. Aí, de repente, vou dizer o seguinte: eu quero um artigo sobre tecnologias educacionais. Vai um robozinho lá e escreve para você. Não sei se você já percebeu, já lançaram um livro agora, utilizando o chatbox, em 72 horas já está publicado. Como nós, educadores, vamos trabalhar com uma tecnologia como essa? Esse é o desafio que nós teremos aí para 2023. Na minha visão, não adianta a gente lutar contra a tecnologia. Ela não vai dar um passo atrás. O que a gente precisa fazer é olhar o lado positivo e tentar se adaptar. Talvez nós, educadores, pedirmos para construir um texto, a plataforma vai fazer. Mas esse texto construído, será que ele foi bem construído? Então, a fazer uma reflexão sobre tudo isso. Enfim, gostei demais de te ouvir aí, Moran. É realmente um ano desafiador, um ano de consolidar várias coisas, não é verdade? Eu acho que temos grandes desafios. Eu só agregaria, quando você disse o professor ficou na zona de conforto, em parte sim, mas ele também não esperava que muitos alunos estivessem tão inquietos, com tão pouca capacidade de trabalhar juntos em grupo. Os alunos ficaram também, uma parte deles, com bastantes dificuldades de adaptação ao presencial. Então, não foi uma questão só do professor dizer, bom, agora eu vou falar, e tem uma parte assim, que aconteceu. A gente esperava que já tivesse mudado muito a cultura da mistura entre aula expositiva e uso de todas as estratégias ativas, mas houve também muita surpresa com como os alunos tiveram dificuldades também, mostraram, e uma parte deles tiveram dificuldades sérias, também professores. Então, vocês veem, de um lado a tecnologia avança assim, fantasticamente, e o lado humano nosso está complexo. Por isso que temos que integrar todas essas dimensões e trabalhar essa empatia, o acompanhamento, e ir no passo que é possível. Estamos sempre ao mesmo tempo, eu sempre digo que do ponto de vista tecnológico nós somos capazes de fazer grandes coisas, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista humano, ainda nos falta muito o desenvolvimento dessas competências, de aprender a conviver, de aprender a ser, enfim, de manter um certo equilíbrio. Isso aí é complexo. Vai lá, Tomazinho, que eu também quero falar daí. Você levantou. Não sei como estamos de tempo. Eu falei, mas quando tiver tempo, se não tiver tempo, pode seguir. Eu gostaria de falar.
Tem tempo? Não. Bom, antes, professor, agradecer demais a reflexão. Acho que depois vale a pena dar uma olhada no chat, o quanto que o Brasil todo, os professores gostam do senhor, admiram o que o senhor fala, se sentem representados pelas palavras, e isso, de certa forma, é um pouco da nossa parte também, nossa percepção também. Então, muito obrigado por tudo. Eu acho que o professor comentou a questão, né, dessa dificuldade dos alunos, dos professores, de 2020, que a gente tinha uma esperança maior. Mas se nós formos fazer uma análise, somos seres sociais, somos seres humanos, homo sapiens, onde nossa evolução, inclusive como espécie, foi desenvolvida, na verdade, fazendo padrões, criando hábitos. E o que, infelizmente, o que a pandemia fez foi deixar professores também, mas crianças em casa, né, onde, repetidamente, a cada dia letivo, ele tinha tela na frente. E, basicamente, quando ele tem que ter na frente, no limite, vamos dizer, na segurança da sua casa, não necessariamente ele tem que a mesma disciplina de estar na sala de aula. Ou seja, ele assiste quando ele quer, porque ele deixava lá um monte de bolinha, né, desligava a tela, desligava a câmera, ele podia ir para a geladeira ou ir para o banheiro quando quisesse, né? De repente, claro, tinha dificuldade, às vezes, até de isso. E o que acontece é que essa reprodução desse comportamento, isso marca demais, e principalmente não foi um ano, foram 2 anos principalmente, né, com muito com o trabalho remoto. Então é natural que quando isso volta para a sala de aula, o professor também cai sempre, né, nas nossas costas, mas eu acho que a partir do momento que a gente entender que a gente não controla tudo, que a gente não pode escolher quem são os nossos alunos, que nós não podemos escolher, muitas vezes, quais são os materiais que nós utilizamos. Muitas vezes, nós não podemos escolher quais são os sistemas de avaliações que nós temos que submeter aos nossos alunos. Então, se a gente entender que tudo que a gente não controla, e a gente fica, às vezes, reclamando muito disso, eu falo por mim também, né? Eu queria ter alunos melhores, eu queria ter um sistema de avaliação onde eu pudesse avaliar de uma forma mais justa o meu aluno do que uma prova. Eu gostaria de ter uma forma de trabalhar mais ativamente com meus alunos e não ter a universidade, o pai, os pais, os próprios alunos cobrando que vença o conteúdo, né? Esses são os grandes temas que nós precisamos discutir em educação. Temos que discutir em educação essa quantidade de conteúdo, né, que ainda culturalmente o pai, a família acredita que tem que ser trabalhada em sala de aula. Recentemente saiu um trabalho do governo americano, enfim, as políticas públicas americanas, para você pegar todos os 1.300 pontos lá. E não é nem também são 1.300, no NCC também são 1.300 habilidades e competências. Se você der apenas 30 minutos para poder trabalhar um cada um, você não precisaria apenas de 9 anos letivos, você precisa de 18. Ou seja, você precisa de 9 a mais para poder cumprir minimamente com qualidade isso tudo. Então, é essa discussão que tem que fazer. O que é essencial ensinar? E essa questão comportamental, entenda isso, como professor agora eu falo e abrindo meu coração, se eu não controlo vários elementos, qual é o único elemento que eu controlo? Eu controlo a experiência que eu consigo dar para esse meu aluno em sala de aula. Eu não estou colocando a culpa no professor, eu estou colocando que é uma realidade. É uma realidade que às vezes a gente fica olhando muito o ambiente externo, né? Ou seja, da política pública, do salário, dos alunos, do conteúdo, e talvez a gente tenha que olhar, isso a gente não controla. Ou seja, ou a gente aceita, ou a gente, né, por livre-arbítrio, nós escolhemos ser professor, claro que tem que lutar, eu acredito que sim, mas, na verdade, essa é uma realidade que se está. Agora, o que eu posso fazer? Agora, e aí que vem, qual que é a nossa, minha, tua, quem está nos escutando, qual que é a nossa ética profissional em termos de ensinar e aprender, né? Então, qual que é? Será que estamos como foi um professor universitário na França, recentemente, que colocou lá, num artigo, que foi uma polêmica no mundo inteiro, né? Um texto que ele diz o seguinte, eu me sinto enganando meu aluno, né? Eu me sinto enganando meu aluno, tendo que apresentar todo o conteúdo para o meu aluno, ou seja, contar tudo que eu sei para o meu aluno, e eu faço uma prova lá, eu meço meu aluno pela capacidade que esse aluno tem de reproduzir aquilo que eu montei na prova. Qual que é, então, se a gente fala tanto de socioemocional, qual é, então, estou falando para todo mundo agora, qual é, então, a importância de preparar um aluno pronto para o futuro? Pronto para o futuro significa que, claro que tem vestibular, claro que tem ENEM, mas assim que esse aluno se forma, ele vai ter que trabalhar em grupo e com todas as tecnologias ao seu dispor para poder procurar essa informação. Por que nós ainda temos que fazer uma prova onde o aluno tem que estudar, fazer a prova sozinho e sem consulta? Você entende? Então, essas discussões mais macros que eu acho que é importante, e uma semana pedagógica que tem 150 palestras, eu acho que é um ambiente ideal para a gente poder ter justamente esse nível de informação e esse nível de discussão. Então, assim, são reflexões
professor, porque eu também sinto dessa mesma dor que o senhor, dessa esperança, né, de ter uma mudança, ter uma mudança de prática, e como o senhor também, rodando praticamente o Brasil todo, a gente acaba não percebendo isso no chão da sala de aula, né? Então, eu acredito que se a gente não voltar atrás para refletir o que eu controlo e o que eu não controlo, e o que eu não controlo, não é parar de reclamar, tem estruturar como lutar isso, mas o que eu controlo é o que eu posso oferecer como experiência didática, como experiência de aprendizagem para o meu aluno. Eu acho que esse é o caminho que a gente consegue mudar. E não muda de cima para baixo, não muda, né? Não é ministro AB, governo AB que vai vir de cima para baixo. Porque se vier igual de cima para baixo, com a diversidade de escolas que nós temos, se a cada cidade que cada um está aqui está representado no Brasil todo, se você olhar para a tua rua, duas escolas na rua da tua cidade, provavelmente são duas escolas completamente diferentes. E é provavelmente que uma coisa que ela vem formatada de cima para baixo, talvez ela não encontre a realidade da sua escola. Eu acredito que a transformação didática, a transformação na educação, ela acontece da base da sala de aula, na prática de cada professor, que conta para o outro, assim como na semana anterior nós estamos fazendo, conta para o outro o que está fazendo, está dando certo, contamina 2 ou 3, cria um grupo, esse grupo consegue mudar uma escola, essa escola consegue mudar, influenciar outras escolas, e essa educação ela se transforma de baixo para cima. Então, não é colocar a responsabilidade no professor, não. É colocar a responsabilidade na nossa prática do dia individual, do dia a dia de sala de aula. É olhar com outro olhar, com outra lente, é uma lente invisível, né? Mas que ela dá uma outra forma de olhar a educação e o nosso papel. Então, fica isso como reflexão para a gente poder começar bem essa semana pedagógica e olhar para esse futuro, né? Para o futuro, preparar nosso aluno pronto para o presente, né? Se preparando para o futuro. Obrigado, Roberta. Imagina. Está mutada, Roberta. Eu só queria falar uma coisa. Bom, professor Moran, maravilhoso, como sempre sou apaixonada. Mas, assim, eu vou falar como as coisas se organizam bem. Amanhã a gente vai ter uma fala bastante interessante com o Caio Dib, que vai falar como preparar educadores e família para futuros desafiadores. Então, eu acho que vai conectar muito bem com isso que a gente está falando. Depois, estou falando entre outros, mas só conectando aqui, tá? Na quinta-feira, a gente vai ter o prazer de receber o professor Vasco Moreto, que fala tanto de avaliação por competência, e que vai trazer tanto o que pergunta que você faz para o teu aluno e que a resposta que ele vai te dar. Se você faz uma pergunta mal formulada, ou se você pede alguma coisa, eu vou dar um exemplo aqui em casa. Outro dia, meu filho chegou da escola, meu filho tem 14 anos, chegou da escola e tinha pedido para fazer um glossário, para procurar na internet, buscar 30 palavras e colocar a definição. Mas ele não teve dúvida, ele pegou o chat GPT e escreveu assim, ó, as 30 palavras. Você falou, se ele me pede um glossário que eu vou copiar de lá, tá feito, né? Claro. Não tem nem como você discutir com ele, não tem como você discutir. Desculpa, tarefas desnecessárias merecem soluções rápidas, que na verdade não é desenvolvimento de competência nenhum, copiar a lousa ou copiar a tela do computador, né? Então, esse é outro ponto. E falando nesse assunto da inteligência artificial, dos desafios e do impacto dela na educação, na semana do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, nós vamos ter mais 5 dias de live. E no dia 7 de fevereiro, o Alexandro Sunaga e Joaquim Fantin vão falar exatamente sobre as implicações da inteligência artificial na educação. Então, só para dizer que esse assunto só começou aqui neste momento e a gente vai permeando ele ao longo da semana pedagógica. Bom, muito bom. Fala, Mário. Meus amigos, e começamos com o pé direito, né? Que abertura incrível, professor José Moran. É sempre uma aula para a gente. Gratidão aí pela tua participação, pela tua atuação junto conosco. É sempre realmente muito bom. Foi só, honestamente, a minha visão, que eu sei que de um Brasil complexo, de um período
talvez, que vai ser marcante para todas as nossas vidas, dos alunos, que vai ser muito pesquisado, tá? Porque você tem todas as experiências que você quiser. Se você quiser provar que é possível alfabetizar crianças também no digital, você tem exemplos, porque teve professores que, através de plataformas, conseguiram, mas é tão brutal assim você entender esse período que eu tentei só pincelar assim algumas questões. Quer dizer, nós tentamos, aprendemos, agora voltamos, achamos que era fácil, mas temos complicações, mas agora temos também uma série de... Acho que vamos equilibrar mais e temos... Quando falei desse cenário, concordo, Paulo, que não dependemos só do governo, mas o clima que nós vivemos também, fora o clima assim de angústia, pandemia e perdas econômicas, que foi grande, mas também a falta de confiança em termos assim, pessoas que nos inspirassem também na educação. Isso foi um pouco doloroso, porque isso prejudicou um pouco toda a integração entre os sistemas que já são complicados. Então, esse cenário deu uma certa esperança, não digo que seja tudo... O grande problema é a polaridade, né, Moraes? O grande problema é a polaridade, né? O grande problema é o choque. Você não tem mais uma conversa, não tem mais um meio termo, né? Você tem polos completamente diferentes. Isso é não, tinha professores em escolas que eu via, particulares, que certos temas eles não podiam tratar, porque uma parte das famílias vinha, se tratassem questões de gênero, questões de sexualidade. Onde estamos? A escola, muitos professores estavam assim pisando em ovos, porque estávamos assim com reações muito fortes. É isso que eu falo, o grande problema são os extremos, né? É a vara, né? A vara para a esquerda, a vara para a direita. A gente precisa encontrar um meio campo justo para a sociedade brasileira, né, Silvio Moura? Então, eu espero que agora a gente avance um pouco mais como sociedade, um pouco como pessoas, como comunidade, que cheguemos a um entendimento um pouco maior entre nós. E a escola é o primeiro espaço de socialização da criança em que ela aprende a sair da convivência familiar para uma convivência multicultural. E aí precisamos agora de muito também de vocês, docentes, gestores. Desculpa que eu não... Acho que o Paulo Tomazini deu uma travada. Mas voltou agora. Travada, não entendi, Paulo. Mas, enfim, eu também não quero, eu acredito que já passou meu tempo e eu não quero avançar assim na programação de vocês. É sempre muito bom estar com pessoas que eu acompanho, eu admiro, Tomazinho, o teu trabalho, assim, eu lembro, assim, no começo da pandemia, quando você dava dicas um pouco de como fazer simples, assim, para os professores, você tentava explicar, seja simples, eu acho que isso foi importante para muitos, ou ajudá-los naquele momento que todo mundo estava perplexo a encontrar caminhos, trilhas, enfim, dicas. Todos fizemos o possível, mas eu lembro assim do trabalho de você, o Mota, viu, todos vocês de fazer esse conjunto de Marlon, de propostas que vocês... Mas não tem dúvida, foi uma grande inspiração para nós todos. O senhor foi uma grande inspiração para nós todos na jornada. Acho que tudo do movimento Metodologia Ativa no Brasil, a gente deve muito. Eu aprendo muito com vocês, e aprendo também no cotidiano, e eu acompanho assim, o trabalho de vocês, o trabalho também dos professores, que é difícil, e dos gestores, tanto na rede pública como privada. Todos estamos com essa causa de ajudar as pessoas a aprender e aprender ao longo da vida, e aprender assim a lidar com problemas cada vez mais complexos. E a escola é um primeiro espaço importante em que isso acontece. E espero que
desejo a todos vocês que este ano seja um ano assim realmente de uma esperança que se vai consolidar de um país que é grande, que vai seguir evoluindo e se acertando. Acho que temos muitas questões ainda que não são fáceis, mas há uma perspectiva, eu creio, de avanço, que na educação nós vamos sentir-nos um pouco mais esperançosos de conseguir esses resultados, de avançar no equilíbrio com todas as possibilidades tecnológicas, metodológicas e curriculares, assim, fazer avanços sempre. E além da escola, na vida, né? A gente aprenda a viver uma vida que vale a pena. Então, eu agradeço a vocês muito pelo carinho e pelo apoio. Muito obrigado aí pelas excelentes palavras. Começamos, então, a 4ª edição da Semana Pedagógica Moonshot com o pé direito para que a gente possa realmente fazer um 2023 com muita luz, com muita energia boa, com muito aprendizagem. Acho que essa é a missão aqui da Semana Pedagógica Moonshot, oferecer um cardápio bastante vasto para que você possa escolher qual é a sua temática de interesse e se aprofundar. Então, gratidão, Moran. Obrigado. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado a Roberta, Tomazinho, obrigado a todos aí, uma boa noite, um beijo a cada um. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.